bem, muito obrigada pela presença. Eu também vejo aqui os estudantes, temos duas turmas aqui ligadas. Hoje temos um grande prazer de receber o professor João Paulo Oliveira e Costa, na verdade, o mais importante historiador da história da expansão portuguesa, da presença portuguesa no Japão. Eu vou apresentar o perfil aqui do professor. Estamos aqui, alguém está pedindo entrar. Sim, ainda. Ok, então vou apresentar rapidinho. Rapidinho não é tão fácil apresentar, porque uma pessoa, como eu disse, já faz assim, tantas coisas que estou admirando. Quando eu for grande, quero ser como você, professor. Então João Paulo Oliveira e Costa, ele foi licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa em 1984, mestre em 1989 e doutor em História da Expansão Portuguesa em 1998 pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com a tese A Descoberta da Civilização Japonesa pelos Portugueses e o Cristianismo no Japão e o Episcopado de Dom Luís Cerqueira. É professor catedrático no Departamento de História da Faculdade das Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi também diretor do Centro da História da Quem da Leimar, na Universidade Nova de Lisboa, desde 2002. É membro correspondente da Academia Portuguesa de História, membro do Comitê Internacional do Seminário Internacional de História Indo-Portuguesa, membro da direção do Centro de Estudos do Povos e Culturas da Expressão Portuguesa da Universidade Católica Portuguesa, fundador de Bulletin of Portuguese Japanese Studies e diretor dos Anais da História da Leimar, ambos editados pelo CHAM da Universidade Nova de Lisboa. Coordenador da Enciclopédia Virtual da Expansão Portuguesa, foi um dos coordenadores científicos das biografias dos reis de Portugal e autor de Dom Manuel I, publicado nessa coleção. Foi ainda presidente da Associação da Amizade Portugal-Japão entre 2001 e 2005, tendo sido condecorado pelo Imperador do Japão com a Ordem do Sol Nascente, Raios de Ouro com Roseta, em 2015. Dentro da sua obra científica, destacam-se também a descoberta da civilização japonesa, aqui tenho que aceitar, japonesa pelos portugueses, Macau, 1995, o Japão e o cristianismo no século XVI, ensaios de história luso-nipônica, Lisboa, 1999, Dom Manuel I, um príncipe do Renascimento, 2005, a interculturalidade na expansão portuguesa, 2007, com Teresa Lacerda, Henrique o Infante, 2009. Iniciou também a escrita de ficção com o romance do Império dos Pardais, Fio de Tempos, Cavaleiro de Olivença, Samurai Negro e Shogun, o Senhor do Japão. E também tenho os livros do professor, se alguém quiser ler, eu posso emprestar também. Muito obrigada. Então, agora já podemos passar a voz para o professor João Paulo. Obrigado, Ágata. Bom dia a todos. Eu vou falar já percebi que vocês são todos bons falantes da língua portuguesa. Fico muito satisfeito por ver tantas pessoas em Varsóvia a falar em português. Eu vou tentar, normalmente falo muito depressa e vou tentar conter essa minha velocidade para que, apesar de tudo, possam compreender. Portanto, conforme combinei com a vossa professora, eu vou apresentar um PowerPoint durante cerca de 1 hora e depois teremos tempo ainda para conversar um pouco. Vou então começar a apresentação. Espera aí, ora. Aqui qualquer coisa. Espera só um bocadinho que tenho aqui ver o que é que se passa com o meu PowerPoint. Tinha fechado, peço desculpa. Sim, esperamos. Tenho que abri-lo outra vez que fechou-se. Sim, se alguém tiver problemas, entender agora já português. consigo. Sim, se alguém tiver problemas. Sim, está tudo certo com a apresentação? A gente acabou de ver. Já vem aí agora? Sim, e pode aumentar ainda. É isso que eu estou a tentar aqui fazer no meu computador. Já está agora? Sim, e um pedido só, assim, se alguém achar que o professor fala muito rápido, pode, Sim. por favor, assim, enviar uma mensagem aqui no bate-papo, assim eu vou avisar o professor que ele está falando muito rápido, assim. Por favor, então fiquem à vontade.
Ok, Agatha, eu percebam só os alunos que eu estou apenas a ver o PowerPoint, portanto eu não consigo não consigo ver as vossas reações. Bom, o Japão, como sabem, está na outra ponta do nosso mega continente euroasiático. Nós consideramos exclusivamente europeus. Historicamente temos uma evolução nos últimos 2.500 anos já muito articulada entre todos os povos que se organizaram neste espaço que vai do Atlântico aos Urais, e somos globalmente, de facto, uma civilização única, a civilização europeia. Ela é evidente, não sei até que ponto é que vocês já viajaram muito ou pouco, mas quando viajarem, se vocês forem até à Irlanda ou até aqui a Portugal, vocês vão continuar a encontrar, sobretudo na etnografia, o mesmo tipo de objetos que se encontram no vosso país, ou para leste, até à Rússia. Eu já estive, por exemplo, em Astrakhan, que é junto ao Mar Cáspio, lá no fundo da Rússia, onde entrei numa casa do século XIX, tinha uma mobília muito parecida com a dos meus avós maternos. Só para dar um exemplo, ou já estive também ao pé de Minsk, na Bielorrússia, num museu etnográfico, onde a maior parte dos objetos, as pessoas que iam comigo ficaram zangadas porque eu estava a mostrar-lhes coisas iguais às do país. Só que não eram iguais, eram do mesmo estrato civilizacional. Portanto, nós somos todos europeus, isso é um facto incontornável, e somos também todos euroasiáticos, porque boa parte daquilo que foi a afirmação da Europa no mundo se fez, nomeadamente, com a utilização de descobertas ou invenções chinesas, como foi o caso do papel, como foi o caso da pólvora, como foi o próprio caso dos relógios, ou através de um sistema económico baseado nos algarismos que nós chamamos árabes, mas que na verdade são de origem indiana. Só para dizer, portanto, que nós pertencemos a uma enormíssima civilização, mas que entre o caso concreto de Portugal e do Japão, há toda esta enorme massa continental que vai desde o extremo ocidente até ao extremo oriente a separar-nos. Os portugueses, como sabem, realizaram um processo expansionista através dos oceanos a partir de 1434, quando Gilianes passou o Cabo Bojador. E desde então, os portugueses foram alargando as suas influências, e a verdade é que cada vez que alargaram as suas influências, estavam a alargar as influências da Europa. Portanto, este itinerário português no Japão corresponde a uma reflexão sobre os contactos e a presença de portugueses, mercadores e missionários, sobretudo, no Japão, que decorreu entre 1543 e 1639. Neste país, o Japão, que é um país, só 2 ou 3 notas sobre o Japão, é um país complexo, é um país montanhoso, próximo de algumas das maiores profundezas dos oceanos da Terra. O que quer dizer que este território que temos aqui é, no fundo, a parte culminante de uma enormíssima e longa cadeia montanhosa. Era como se fosse um país nos Himalaias a partir dos 4.500 metros de altitude. E, portanto, quase sem planícies, com quase todo ele em costas muito íngremes e muito sujeito às forças da natureza, porque é um território muito sísmico, como vocês todos sabem. Todos vocês têm presente o sismo e o tsunami de Fukushima, há uns anos atrás, todos vocês já de certeza se lembram dele. E houve, antes disso, muitos outros terremotos, muitas erupções vulcânicas, nevões intensíssimos nesta zona do país nos invernos, muitos tufões nesta zona do país no verão. A primeira vez que estive no Japão foi em 1991, cheguei em setembro e estavam a limpar os estragos do 22, estavam a sofrer o 23 e vinha aí o 24, porque no Japão dão números aos tufões, nem sequer dão nomes, porque é mais simples, porque são tantos, que é mais fácil dar números do que dar nomes. Portanto, o Japão é este território longínquo. Os portugueses chegaram ao Japão vindos da China, do sul da China, e frequentaram esta zona aqui do sul, sobretudo. Quando os portugueses chegaram ao Japão, o país era um país fechado e com um escasso conhecimento do mundo exterior. É um caso excepcional no contexto euroasiático de um país que, de facto, tinha pouca noção do que se passava no exterior. Há uma coisa que é importante terem presente, voltando aqui a este mapa. Este país, o Japão, que foi povoado na pré-história por migrantes, alguns aproveitando na época glaciar o facto do nível das águas do mar estar muito mais baixo e, portanto, esta travessia era mais fácil de fazer entre a Coreia e o Japão, quase a pé enxuto.
Mas percebam que o Japão é um país que nunca foi invadido militarmente. Os mongóis tiveram uma certa vontade, ou tentaram por 2 vezes no século XIII, e falharam sempre. E depois, mais ninguém tentou invadi-los, a não ser durante a Segunda Guerra Mundial, que a certa altura o comando aliado pensou que tinha que invadir o Japão para fazer render o país, que era a última potência do eixo, que continuava a combater. Em alternativa a uma invasão que seria catastrófica para ambos os lados. Os americanos calculavam que não conseguiriam conquistar o Japão sem perderem no mínimo 1 milhão de soldados, o que era insuportável para a comunidade norte-americana, e resolveram o assunto, como sabem, com o lançamento de 2 bombas atómicas em Hiroshima e em Nagasaki. E só, portanto, a única vez que o Japão perdeu uma guerra e que foi invadido, ou que foi dominado, e que lhe impuseram um governo com algumas obrigações impostas pelo estrangeiro, foi depois de ter sofrido 2 bombardeamentos atómicos. O que diz muito das características específicas e desta possibilidade de isolamento. Como vocês sabem, nós na Europa temos um caso quase parecido, mas o Japão está a distância aqui é de cerca de 150 km. A Inglaterra, vocês conhecem tão bem, está apenas a 30 km. O estreito entre Dover e Calais tem só 30 km, mas os ingleses olham para a Europa como o continente e, como sabem, assistimos agora ao Brexit, o que é um sinal exatamente dessa tendência isolacionista inglesa, e não esquecer que a Inglaterra também há 1000 anos que não é invadida. Nem os espanhóis de Filipe II, nem os franceses de Napoleão Bonaparte, nem os alemães de Hitler foram capazes de vencer a Inglaterra, que não é invadida com sucesso desde 1066. Há, portanto, quase 1000 anos. É um território... o Japão tem estas mesmas características, e quando os portugueses aí chegaram em 1543, o país vivia numa guerra civil, protagonizada sobretudo pelos samurais, e era um país profundamente religioso, com base no budismo. Esta é uma célebre estátua em bronze que está em Kamakura, no Japão, é do século XIII, desculpem, e isto é um dos templos mais antigos em Tóquio, e tem a ver muito com o que eu tirei esta fotografia há 3 anos, em Kamakura, precisamente, e são os ex-votos, ou seja, como cá nós podemos pôr velas, outras coisas no género, os ex-votos. Portanto, era um país onde predominava um sincretismo entre o shintoísmo e o budismo. Isso é uma outra coisa, não vou perder muito tempo com isso, mas gostava de chamar a atenção. Os asiáticos da Índia para lá são muito diferentes religiosamente de nós europeus. Nós europeus somos quase todos cristãos, de diferentes... Nós, portugueses e vocês, polacos, em regra, com uma história muito mais ligada à Igreja Católica. Outras regiões muito próximas das vossas fronteiras, já ligadas à Igreja Ortodoxa. Também temos algumas expressões islâmicas, e tivemos a rede judaica que se espalhou por toda a Europa ao longo da nossa era. Todas estas 3 religiões têm em comum, além da crença num Deus único, têm em comum que são exclusivistas, ou seja, eu sou judeu, não sou muçulmano não sou cristão, e vice-versa. No Japão, como na Ásia em geral, as pessoas podem ter religiões, podem frequentar os templos de diferentes religiões e pedir auxílio às diferentes divindades em simultâneo. Há aquilo que é chamado um sincretismo. Sincretismo que é alastrado a todos nós, ou seja, eu quando viajo pela Índia ou quando viajo pelo Japão, sou sempre convidado pelos monges ou pelos brahmanes, no caso da Índia, para entrar e para participar nas cerimónias, como nós seríamos incapazes aqui de convidar um não cristão para as nossas missas, por exemplo. Tem essas características. Dizer-vos que os portugueses chegaram aqui ao sul da Índia em 1498, chegaram depois ao sul da China em apenas 15 anos, em 1513, mas depois demoraram 30 anos até chegar aqui a Ilha Tanegashima, que é aqui no sul do Japão. Porquê é que foi esta demora tão grande? Por uma razão muito simples, porque enquanto a China pertencia ao sistema mercantil euroasiático, e portanto os portugueses, assim que chegaram à Índia, tiveram notícias da China, assim que chegaram à Índia, viram as porcelanas chinesas, viram a seda chinesa, e portanto foram à procura desses mercados, conquistando Malaca em 1511 e depois enviando expedições até ao sul da China. O Japão não fazia parte deste sistema. O Japão estava, como vos disse, isolado. E estando isolado, é verdade que comunicava, os objetos japoneses circulavam através deste arquipélago, que é o arquipélago do Ryukyu, e entravam no sistema mercantil asiático. É provável que alguns japoneses fizessem parte das tripulações que depois saíam das ilhas do Ryukyu e vinham até aos mercados do Sueste Asiático. Mas o Japão era desconhecido. Até 1543, só há um texto português que fala
só há um texto português que fala do Japão. Portanto, vejam que era, ou seja, os portugueses falavam daquilo que ouviam aos asiáticos. E quer dizer que em 45 anos, desde 1498 até 1543, só um português é que escreveu que tinha ouvido falar no Japão. Quando os portugueses chegam ao Japão, vão abrir um comércio muito lucrativo e vão ter um grande sucesso, mais do que no resto da Ásia, precisamente por causa do isolamento japonês. Ou seja, se o Japão estava isolado, aquilo que era a bagagem cultural europeia dos portugueses tinha muito mais novidade no Japão do que noutras partes da Ásia. E essa novidade tem como uma das expressões mais importantes a própria arma de fogo, a espingarda. Esta é uma estátua ao senhor Tanegashima, que acolheu os portugueses pela primeira vez em 1543. E como é que este samurai é recordado? Como um homem com uma espingarda na mão. Não quer dizer que este homem tenha alguma vez dado um tiro. Significa apenas que este homem tornou-se célebre no Japão. Ele era um senhor de 50ª categoria, numa ilha ultraperiférica do Império. Porque é que ele tem direito à estátua? Porque foi o primeiro que contactou com este povo estranho que veio de fora, os bárbaros do Sul, e porque foi ele que assistiu à primeira demonstração do poder de fogo de uma espingarda no país do Japão. Os portugueses, ao mesmo tempo, souberam uma outra coisa importante, é que o Japão estava em guerra com a China. E estando em guerra com a China, o comércio estava praticamente interrompido. No entanto, os japoneses tinham um interesse enormíssimo pela seda chinesa e os chineses tinham uma avidez de quererem obter a prata que o Japão estava agora a produzir, a minerar em grande quantidade. Os portugueses, desde que começaram os descobrimentos, que uma das suas características foi a de serem transportadores. O Império Português é um império de transportes. E nessa dinâmica transportadora, os portugueses aproveitaram o vazio mercantil e o interesse dos mercados e passaram a ser eles a transportar a seda chinesa para o Japão e a prata japonesa para a China. O que vai dar lugar depois à criação de Macau. O negócio português fez-se através deste navio, o chamado navio negro, o Kurofuné, no caso, na expressão japonesa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quem descobriu o Japão foram um conjunto de aventureiros, desligados da coroa portuguesa, desligados do Estado da Índia, que tinha a capital em Goa. Mas quando descobriram o comércio japonês, eles podiam simplesmente ter cada um arranjado o seu pequeno navio, embarcado na China, com os seus produtos, ir até ao Japão, negociar e voltar. Mas isto era uma zona infestada, o mar da China estava infestado de piratas, e, portanto, cada mercador, só por si, corria o risco de ser caçado, roubado e assassinado. E, por isso, todos se juntaram, dialogaram com a própria coroa, que estendeu a sua autoridade até à China, nomeou um capitão, enviou-lhes um navio, e eles, em vez de fazerem um negócio individualmente, faziam um negócio coletivamente, todos no mesmo navio, que era um navio inexpugnável. Até o aparecimento dos holandeses no Oceano Índico, este navio nunca foi atacado com sucesso por forças navais asiáticas. E, portanto, era a garantia de que quem embarcasse neste navio, o único risco que corria era o do naufrágio, o que também no século XVI só aconteceu 3 vezes. Para terem uma noção da importância que é atribuída pelos japoneses à chegada dos portugueses ao seu país, é lembrar que todos os anos, em agosto, continua a ser celebrado na ilha de Tanegashima o Festival da Espingarda, como forma de recordar esse acontecimento tão importante, como já vão ver, para a história do Japão, que foi a chegada da espingarda. Porquê é que foi importante? Como vos disse, o Japão estava em guerra civil. Uma guerra civil realizada através de vales estreitos, onde qualquer castelo no alto de uma montanha podia demorar anos a ser conquistado, porque eles comiam pouco, tinham muita água e as posições eram muitas vezes inalcançáveis. Sobretudo quando só tinham como armas as setas, as lanças e as espadas. A introdução da espingarda fez com que a correlação de forças se alterasse, sobretudo quando, como já vamos ver, alguns dos generais japoneses foram capazes de usar a espingarda como arma tática. A memória em Portugal e na Europa deste encontro está guardada neste texto que eventualmente vocês até já conhecem, chamada Peregrinação, que foi escrita por Fernão Mendes Pinto, que reclama na própria peregrinação ter sido um dos descobridores do Japão,
e que, se não o foi, foi um dos primeiríssimos, de facto, a chegar ao Japão. A peregrinação foi publicada post-mortem, ele morreu em 1583, mas este livro só foi publicado, como veem aqui, em 1614, mas é um texto muito interessante, enfim, não é aqui o lugar certo para vos explicar a peregrinação, só notarem que é de facto um livro que tem, é uma experiência de vida interior deste aventureiro, que tem no Japão os momentos espirituais mais relevantes e que, no fundo, é ao mesmo tempo um retrato excepcional do que era o cotidiano dos aventureiros portugueses no Mar da China no século XVI. E reparem que a chegada dos portugueses também está recordada numa crónica japonesa, chamada Teppoki, que é a história. Teppo é um nome deram à espingarda, o arcabuz, e, portanto, a crónica que relata a chegada dos portugueses chama-se Crónica da Espingarda. E, portanto, percebam a importância extraordinária que esta arma teve e que é reconhecida, e que tem a ver com o facto de que foi precisamente por causa da espingarda que, devido à inteligência de alguns dos generais japoneses, que um país que estava há mais de 100 anos numa guerra civil completamente insolúvel, aparentemente insolúvel, se tornou num país centralizado, unificado e pacificado, que viveu em paz depois durante 250 anos. E, portanto, naturalmente que a espingarda é reconhecida como um objeto que alterou substancialmente e repentinamente, bruscamente, a história do Japão. Como vos disse, a chegada dos portugueses representou o fim do isolamento japonês. A imagem que vocês têm à direita é um pequeno pormenor de uma tipologia artística que nós chamamos, e já vamos ver mais exemplos, os biombos Namban. Uma das características dos povos do Extremo Oriente Asiático, na China e no Japão, é que as suas casas tinham salas polivalentes, o que também acontecia na Europa daquele tempo, haver uma sala com uma televisão, haver uma sala com uma mesa de refeição. Portanto, nós hoje temos nas nossas casas, todos nós, enfim, quase todos, temos em nossas casas móveis que afinal são imóveis. Vocês não estão a mudar a mesa todos os dias de sítio. Quando se vão deitar, não têm que ir buscar a cama a um sítio e pô-la no chão. A cama já está no quarto. E, portanto, nós transformamos os nossos móveis em imóveis. Mas isso é um processo a partir do final do século XVIII. Antes também, aquilo que se passava em Portugal é o que se passava no Japão. O que se passava na Europa passava-se também no Japão, que era as divisões de uma casa iam sendo usadas ao longo do dia para diferentes propósitos. No caso do Japão, eles tinham uma coisa que nós não tínhamos, europeus, que era paredes móveis, que são os biombos. E essas paredes móveis eram decoradas. Ora, no final do século XVI e no início do século XVII, os japoneses fizeram muitos biombos em que retratavam a relação dos portugueses com os próprios japoneses, a chegada dos portugueses ao Japão. E esta imagem é num desses biombos, é num que está, salvo erro, no Museu da Arte Antiga, em Lisboa, em que o que nós vemos é uma japonesa a espreitar o cortejo dos portugueses. Depois veremos esses cortejos. Para perceberem o caráter extraordinário da chegada dos portugueses ao Japão, esta é uma das formas mais fáceis de explicar. Os japoneses, até ao meados do século XVI, falavam do mundo exterior, do mundo para lá, como o mundo do Sankoku. Sankoku é os 3 países. Era a China, a Coreia e a Índia do Buda. Depois da chegada dos portugueses, o mundo exterior deixou de ser o Sankoku, 3 países, para passar a ser Bankoku, 10 mil países. E entendam que 10 mil, Ban, Koku é país, Ban não é, quer dizer 10 mil, ok, mas quando vocês virem qualquer texto chinês ou japonês, traduzido, que diz, ele desejou-vos 10 mil anos de vida, 10 mil anos de prosperidade, é má tradução. Na verdade, o que a pessoa, usando a palavra 10 mil, desejou felicidades para sempre. Porque 10 mil o Ban, é o número mais elevado que no sistema de escrita japonês e chinês se pode escrever com um único caractere. Se eu quiser escrever 100 mil, já tenho que pôr 10, tenho que pôr 2 caracteres, o 10 e o 10 mil. Se eu quiser escrever 1 milhão, tenho que pôr o caractere 100 e o caractere 10 mil. E, portanto, na lógica sinonipónica, o caractere 10 mil quer dizer, na verdade, infinitos, incontáveis. E, portanto, o mundo exterior do Japão deixou de ser um mundo com 3 países contáveis e localizáveis para ser um país de uma miríade incontável de países, de pessoas, de animais, de plantas, nunca antes conhecidas no Japão.
E, portanto, percebam que o impacto da presença portuguesa foi fortíssimo, e devo dizer, eu estive no Japão já umas 10 vezes, viajei por quase todo o país, e que ainda hoje há um reconhecimento, vão ver aqui um ou dois exemplos, há um reconhecimento por parte dos japoneses dessa importância, desse caráter transformador que a presença portuguesa no território teve durante a segunda metade do século XVI. Aqui temos mais dois exemplos desses biombos, e temos aqui a chegada, o desembarque, os portugueses a assistir. Vamos ver depois mais... Tomem nota destas cadeiras, já vamos falar das cadeiras daqui a pouco. Quero falar agora aqui para já, estão aqui outra vez, mas já vejam este animal. Pavão. Para nós hoje tudo isto é, neste mundo globalizado em que vivemos, nada disto é assim muito estranho. Mas não se esqueçam que o pavão é um animal indiano, que os japoneses também nunca tinham visto, o que significa que a presença portuguesa no Japão não é apenas um encontro de um grupo de europeus que chega ao Extremo Oriente Asiático. É um grupo de europeus que chega ao Extremo Oriente Asiático com produtos europeus, com produtos africanos, já vamos ver o homem negro, e com também produtos do resto da Ásia, como o pavão da Índia. Aqui duas imagens interessantes. Aqui o tal cortejo que havia todos os anos, quando eles chegavam. Vejam os portugueses, aqui uma outra japonesa a espreitar. E aqui tem uma coisa também que é muito interessante. Aqui este cão platrela. Nos biomas de Namban aparecem com muita frequência os portugueses com cães platrela. Porquê é que isto é importante? Uma vez mais, não é Portugal que explica isto, mas sim a Europa. Nós, europeus, em geral, nós europeus, na verdade são os indo-europeus, mas nós, europeus, somos a civilização que desenvolveu laços mais amistosos ou mais amorosos com o cão. O cão é o animal doméstico mais antigo, os estudos mais recentes mostram que o cão já convive, o lobo já convive com o ser humano há mais de 30 mil anos, enquanto que todos os outros animais domésticos, incluindo o gato, é coisa dos últimos 8 mil anos. Portanto, o cão é muitíssimo anterior, mas sendo um animal portanto, que convive com o humano há dezenas de milhares de anos, na Europa tem esta relação quase familiar. E, portanto, para os japoneses foi surpreendente ver os portugueses trazendo estes animais pela trela e, ao mesmo tempo, vejam que é extraordinário é que os portugueses estão do outro lado do mundo e continuam a fazer-se acompanhar dos seus amiguinhos de quatro patas. Não prescindem deles, mesmo quando chegam ao Japão. O que é interessante. Temos também o papagaio, que é uma novidade, o macaco. Há macacos no Japão, evidentemente. Mas também é novidade. E agora, aqui, reparem, os portugueses no Japão, isto são todos os portugueses. Ou, na expressão japonesa, são os Nambanjin, os bárbaros do sul. Porquê bárbaros? Porque tudo o que é diferente de nós é bárbaro. Eu estou a escrever uma história de Portugal, estava aqui a dizer à vossa professora, estou a escrever uma história de Portugal, estou nas partes ainda das grandes dinâmicas do comportamento, dos comportamentos estruturais da sociedade portuguesa, e o próximo capítulo que eu vou escrever tem por título Bárbaros. É o capítulo em que eu vou tratar da relação dos portugueses com o mundo exterior, por causa do Império. E a expressão mais correta para mim é bárbaros, porque não é... E depois são exóticos, ou seja, nós quando usamos a expressão exótico, pensamos sempre nos outros, não é? O exótico é uma coisa que eu não tenho em minha casa. Mas não houve no mundo do século XVI ninguém mais vezes imaginado como exótico do que os portugueses, porque eram imaginados como exóticos em África, na América e na Ásia. E aqui são os Namban. O que é igual em todos estes indivíduos? O que é igual em todos estes indivíduos é que todos estão vestidos da mesma maneira. Mas uns têm uma pele clara e outros têm uma pele escura. São os escravos, que vêm da África. E dizem os jesuítas que ao início havia quem andasse 3 dias para ir ao barco dos portugueses só para ver os seus escravos africanos, porque nunca tinham visto ninguém com uma cor de pele deste género. Também é dito que quando um dos jesuítas levou um escravo até ao centro do Japão, que o senhor, Noda Nobunaga, que já vos falarei a seguir, mandou o despice de ficar em tronco nu para ter a certeza que não era a cara pintada. Mas não pensem que isto é uma coisa que acontece a primeira vez, porque 150 anos antes, quando os portugueses entram no Senegal, há um português que diz, e aqui cospem-me na mão, os negros, não é? Cospem-me na mão e esfregam para ter certeza que eu não estou pintado de branco, porque nunca tinham visto um branco. Portanto, os descobrimentos têm este caráter de transformação por todo o mundo. E depois reparem aqui que estes jovens, os mais jovens, que são estes 3, se repararem na cara deles e na cara dos mais velhos, esta cara já é asiática. É que não havia uma mulher europeia de Goa para lá. E, portanto, todos os jovens são euroasiáticos.
todos os jovens são filhos de japonesas, de chinesas ou de outras mulheres asiáticas. E isso tem muito a ver com outra característica do Império Português, que é o ter sido um império estruturado por mestiçados. À escala global. Não tenho tempo para tratar do assunto aqui, mas por honra ao amor ao Brasil da vossa professora, só lembrar que ainda ontem estive a ler atas da Câmara de São Paulo em 1562, em que dizia explicitamente: não podemos deixar os índios sair da vila porque precisamos deles para defender-nos dos próximos ataques. Ou seja, o Império Português, em lado nenhum se fez só com soldados portugueses. Fez sempre com os soldados portugueses e com os aliados locais. E a partir de uma certa altura, com os filhos dos portugueses. E depois reparem numa outra coisa, para perceber o sucesso do comércio português na Ásia no século XVI, é que os portugueses das crónicas, muitas vezes são estas pessoas que vão ficar adultos, não é? E esta pessoa, quando chega ao mercado asiático, cria menos choque do que esta ou do que esta, porque ele também já tem a cara, e pode muitas vezes nem sequer ir vestido à portuguesa, ir antes vestido à asiática, e sabe falar uma língua da terra, e sabe bem as lendas que a sua mãe ou que as criadas da sua mãe lhe transmitiram acerca de Confúcio, por exemplo. E, portanto, reparem, insisto, nós em Portugal temos uma grande discussão sobre a importância da mestiçagem no Império. A importância que eu lhe dou é a importância que as fontes dos outros lhes dão. E este quadro foi pintado pelos japoneses e retrata os portugueses. Não é uma invenção, não é uma construção da cronística portuguesa, é uma constatação dos artistas japoneses. Esta estátua é uma estátua de São Francisco Xavier, em Oita, e na mesma cidade há esta memória da introdução da medicina ocidental por Luís de Almeida, um mercador que se tornou jesuíta. É muito interessante que nesta estátua o que está por trás é esta viagem que ainda hoje impressiona os japoneses, este contornar da Eurásia para chegar do extremo Ocidente ao extremo Oriente. E isto é uma das coisas que é mais admirada ainda hoje no Japão, quando falam dos portugueses. É exatamente o que têm vindo de tão longe para terem, no fundo, entre aspas, atualizado os japoneses que estavam parados no tempo por estarem isolados do resto do continente. Reparem, o caso mais extraordinário é que a pólvora foi descoberta na China, foi inventada na China, e o uso da pólvora na guerra foi introduzido no Japão pelos portugueses, ou seja, o uso da pólvora circulou de povo em povo pela Eurásia, até chegar aos campos de batalha europeus. Os portugueses depois adaptam para a artilharia naval e depois levam-na para a Ásia, usam-na ao longo de todo o seu império e acabam por a introduzir no Japão. A missão foi uma missão bem sucedida, no caso japonês, no final do século XVI havia 300 mil batizados, mas também no caso da missão, o rosto da igreja é uma igreja profundamente japonesa. Eu fiz as contas, como a vossa professora vos disse, a minha tese de doutoramento foi sobre o bispo que trabalhou no Japão durante 16 anos, Dom Luís Cerqueira, esteve no Japão entre 1598 e 1614. A igreja chegou a ter uma estrutura paga e alimentada por ela própria de cerca de 1000 indivíduos no Japão, de que só 70 é que eram europeus. Portanto, parte dos clérigos, fossem irmãos, fossem padres, e quase todo o pessoal auxiliar, os catequistas, eram todos japoneses. E, portanto, é um sucesso. E reparem que isto é uma igreja, mas está forrada, está decorada, as paredes com desenhos japoneses, e está forrada com os tatami. Se alguém que sabe alguma coisa da civilização japonesa, saberá que isto é uma medida standard, em esteira, que ainda hoje é usada nos templos, que ainda hoje as casas japonesas, mesmo os apartamentos de qualidade, em regra têm uma divisão com tatami, que é a divisão tradicional da casa. E, portanto, de cristão, esta igreja tinha o padre europeu, as alfaias litúrgicas, aqui uma imagem, muitas das vezes também, como já veremos, já incrustada em material japonês. E, portanto, houve uma fusão cultural muito significativa no Japão. Reparem, este é num leque, encontramos esta representação da primeira igreja jesuíta em Kyoto, na capital do país, e reparem, se eu não vos dissesse que isto eram jesuítas, até porque aqui nem se vê a cruz, isto pode ser imaginado como um pagode de qualquer templo budista. Mas neste caso, claro que é um pagode, ou seja, é um edifício religioso japonês, só que agora adaptado ao cristianismo. Porque as igrejas ocidentais nunca chegaram ao Japão. Ora, aqui os tais generais. A missão, como foi bem sucedida, começou a ser receada pelo poder político japonês. Porquê? Porque num país que vivia em guerra civil, os generais japoneses, a certa altura, aperceberam-se, sobretudo estes dois, aperceberam-se de que
os japoneses cristãos tinham uma certa solidariedade. E recearam que essa solidariedade e esse gosto e relação afetuosa com os padres levasse a que os cristãos japoneses pudessem acabar por permitir uma invasão do país por outros cristãos. Não a história mostrou que essa expectativa era falsa. Aliás, nas guerras civis que duraram até à tomada do poder por Tokugawa e Ieyasu, os generais cristãos dividiram-se pelos dois bandos, nunca houve um partido cristão, mas o grande político não é aquele que enfrenta problemas, é aquele que os antecipa e os elimina. E Tokugawa Ieyasu e Toyotomi Hideyoshi anteciparam e eliminaram o problema cristão, proibindo o cristianismo no Japão. Oda Nobunaga foi o general que, pela primeira vez, usou as espingardas para ganhar uma batalha, coisa que os europeus ainda não faziam nessa altura. O primeiro exército europeu para ganhar uma batalha com espingardas foi o exército sueco, já na Guerra dos 30 Anos, no século XVII. E hoje para nós é muito simples, porque já vimos muitos filmes assim. O segredo é dividir os espingardeiros em vários grupos que disparam alternadamente, o que permite que o exército, no seu conjunto, esteja sempre a disparar sobre o inimigo. Enquanto que ao princípio, como as armas demoravam muito a carregar, o tiro era desordenado, e sendo desordenado não impedia cargas de cavalaria e outro tipo de soluções dos inimigos. Para verem como é que, para terem uma noção da importância do cristianismo, vou-vos mostrar agora alguns mapas que testemunham, por um lado, este número de 30 mil batizados em 1570, já havia 300 mil em 1600, 10 vezes mais em 30 anos. Esta palavra é propositada. Eu não estou a dizer cristãos, nem sequer estou a dizer convertidos. A única coisa que eu sei destas pessoas, como hoje, é que elas são batizadas, ou seja, que aceitam publicamente ser cristãs. Isto no caso destas pessoas, porque eram batismos de adultos, quase todos. Eu não vou discutir aqui isso. Uma das grandes discussões é se eles se converteram ao mesmo ou não. Não interessa o que é que eles acreditavam, porque quer aqui em Lisboa, quer em Varsóvia, se entrarem numa igreja e perguntarem a cada uma das pessoas que está numa missa o que é que ela acha, o que é que está à espera que lhe aconteça quando morrer, o que é para ela o paraíso ou o inferno, o que é para ela a intercessão dos santos, o que é para ela o dogma da Santíssima Trindade, se tiverem 30 pessoas, terão 100 respostas diferentes, provavelmente, porque cada uma dará mais que uma. E, portanto, nós não podemos nós como historiadores, não podemos entrar no coração das pessoas, nem julgar a sua fé. Só temos que avaliar quem é que testemunha a sua fé publicamente. E isso é que é o resultado que me interessa aqui. E, portanto, o que nós vemos aqui com os territórios escuros são os territórios que, em cada momento, nesta sequência, eram governados por daimyos batizados. Havia estes em 1587, estes em 1590, já aqui com alguns na outra ponta do país. Nagasaki está aqui, que é o centro onde os portugueses estavam. Este em 1595. E em 1600, quando se dá a última grande batalha, antes de pôr fim à Guerra Civil de vez, tudo o que está a negro eram territórios dominados por daimyos batizados, e nestes territórios, os daimyos eram ou apoiantes ou tolerantes do cristianismo. E, portanto, percebam que no momento em que Tokugawa Ieyasu vai inaugurar a dinastia shogunal dos Tokugawa, que é anticristã, havia no Japão 5% da população batizada, em crescimento, 5% em crescendo, que 15 senhores autónomos de territórios eram batizados. E, portanto, é nesta altura que Ieyasu entendeu que o cristianismo podia ser uma dificuldade para o seu poder absoluto e combateu-o ferozmente. Para termos uma noção da importância do Japão também na Europa, dizer-vos que, entretanto, os textos europeus, os textos sobre o Japão, eram publicados em toda a Europa, incluindo em Cracóvia, onde chegaram, e até a Vilna, onde chegaram notícias, nomeadamente de uma célebre embaixada de daimyos cristãos que visitou Roma em 1584. Desculpa, em 85. Portanto, ao mesmo tempo que os japoneses descobriam o mundo através dos portugueses, os europeus descobriam o Japão também através dos portugueses. Nagasaki foi a cidade mais importante. Eu agora aqui vou... Enfim, normalmente desta parte do PowerPoint são mais considerações técnicas sobre a expansão portuguesa, para dizer-vos que esta cidade foi fundada pelos portugueses, no meio de montanhas, mas num porto ideal muito fácil de defender, porque havia aqui um pântano e aqui era o fundo. Isto tem implicações depois também, no entanto, no urbanismo japonês, já vamos ver. Portanto, Nagasaki, o porto do comércio português a partir de 1571, é uma criação portuguesa. Ou seja, os portugueses é que escolheram o sítio.
É este. Hoje o porto é este. Foi muito assoreado, tudo isto foi ganho ao mar. A baía chegava, era por aqui, a linha de costa. Ali ao fundo é o mar. Agora, esta fotografia é tirada, portanto, à esquerda. Agora, a próxima fotografia vai ser tirada de um monte aqui deste lado, que é esta. Portanto, temos a mesma baía profunda e aqui já o mar aberto. Como a professora vos disse, criámos este boletim que durante 20 anos serviu, hoje já está desativado, e uma das minhas colegas chamou a atenção num dos seus artigos nesta comparação. Isto é o estuário do Tejo em Lisboa, e isto é uma vista de Nagasaki, e para sentir que há semelhanças, enfim, os habitantes de Nagasaki acham que Nagasaki é parecida com Lisboa. Como verão, no contexto japonês não há nada mais parecido. Porquê? Nagasaki está aqui uma vez mais. Isto é original. Esta parte original é aqui neste bocadinho aqui. Portanto, a parte original da cidade foi aqui. E esta é a cidade depois que amarinhou. Isto, para nós europeus, parece uma coisa muito normal, mas não é no Japão. Vou aqui saltar. Aqui só lembrar, como vos disse, da importância. Em Nagasaki há uma rua Luís Frois, um dos jesuítas mais importantes, e por todo o lado há estas memórias. Isto aqui é São Domingos, aqui é Namban, é sede dos próprios jesuítas, aqui é São Lázaro. Portanto, há aqui um conjunto de... Nos sítios onde os portugueses... Está aqui São Domingos, lá, o Porto e São Lázaro. Portanto, onde os portugueses estiveram é recordado hoje. É uma memória positiva, que é guardada pelos japoneses. Isto aqui é o esplanada onde eram os martírios, a partir de 1597. Mais um memorial a Luís Frois, as antigas pontes do século XVII. Agora vamos ver outros territórios. Eu agora vou andar um bocadinho mais depressa, que isto é menos relevante para vocês. Outros locais que os portugueses usaram, antes de fixarem em Nagasaki. Irado, aqui, foi um porto também usado. Foi aqui que foi a primeira vez que houve uma igreja no Japão. São Francisco Xavier visitou este território. Aqui a vista para o mar do próprio Porto de Irado. E aqui a vista para a ilha de Kyushu, para a grande ilha de Kyushu. Há aqui uma ponte. Isto são ilhas junto à costa da grande ilha. Em Irado há um dos museus dos cristãos ocultos, ou seja, os cristãos que depois da expulsão dos jesuítas mantiveram, inicialmente com alguma semelhança a sua fé cristã em relação ao resto do mundo, e que depois se foi abastardando numa espécie de animismo que durou até aos nossos dias, embora um bocadinho desligado já da realidade, mas usando ainda penitências também. Passamos para Yokoseura, estávamos em Irado, era aqui, agora vimos para aqui, Nagasaki está aqui. E outro pequeno porto foi experimentado pelos portugueses em 62, 63, mas era muito pequeno, não era útil. Mas onde hoje há mais uma estátua de Luís Frois, que é um dos grandes heróis portugueses no Japão contemporâneo, e uma memória também aos descobrimentos portugueses, com aqui o Infante Henrique e tudo. Kuchinotsu, aqui no interior, onde também recentemente criaram este grande mural evocando a presença portuguesa no Japão. E este é o Porto de Kuchinotsu. E aqui uma lembrança, porque foi aqui que chegou a primeira vez Alexandre Valaniano, um célebre jesuíta também. E reparem que em Kuchinotsu, no parque infantil, para as crianças brincarem, tem uma nau portuguesa. O que é um testemunho, claro, da importância que ainda hoje é atribuída pelos japoneses aos portugueses. E aqui, em Omura, junto ao aeroporto de Nagasaki, que está a 40 km da cidade, uma homenagem aos tais 4 meninos japoneses que visitaram a Europa no século XVI e que deu, inclusive, a publicações em Cracóvia. Esta é outra estátua E é muito curioso estes 4 meninos estarem colocados junto ao aeroporto. Acho que é assim, muito simbólico. E vejam outro pormenor muito interessante. Estas estátuas copiaram este desenho dos jesuítas. Menos num pormenor, que é o que dá também o que dá, de certa maneira, esta ligação, a forma como o Japão absorveu também a sua própria história e como a revê um bocadinho. É que estes meninos estão representados vestidos à europeia, mas com um rabo de cavalo, com um penteado à japonesa. É muito interessante que os 4 foram todos jesuítas e conheceram destinos diferentes. Um deles, Miguel Shijiwa, acabou por renunciar e tornar-se apóstata. Outro, Ito Mâncio, foi ordenado sacerdote e morreu, ainda antes das perseguições, morreu de morte natural. Outro, Martinho Ara, tornou-se num dos principais pregadores japoneses em japonês e em latim, e quando foi da expulsão de 1114, foi exilado para Macau e lá morreu.
E o outro, Julião Nacaúra, ficou na clandestinidade quando foram expulsos em 1614 e acabou mártir em 1632. Portanto, temos o apóstata, o padre tranquilo, o grande pregador exilado e o mártir. Mais memoriais ao cristianismo inicial. Isto é o túmulo do Omura Sumitada, que foi o primeiro daimyo a batizar-se no Japão, mas que tem um túmulo budista, inevitavelmente. Azuchi, do tal general Oda Nobunaga, aqui representado em Azuchi. Azuchi foi o primeiro castelo de pedra no Japão, feito por causa, exatamente, da introdução das armas de fogo. Nobunaga, que foi o general, que além de fazer o primeiro castelo de pedra no país, nos anos 70 do século XVI, foi também o homem que, na Batalha de Nagashino, usou pela primeira vez, com sucesso, as espingardas como arma tática. E em Azuchi, que é no interior do Japão, para lá de Kyoto, encontramos no museu, que eu já visitei, esta expressão bem-vindo, com uma referência. Porquê? Porque um dos textos que melhor descreve o Castelo de Azuchi foi escrito pelo tal Luís Frois, de que vos tenho estado a falar e de que volto aqui a evocar a estátua. Aliás, estes dois homens foram verdadeiramente amigos. Os textos de Luís Frois sobre Nobunaga são textos absolutamente extraordinários de cumplicidade entre um e outro. E que estão revertidos, estão guardados nesta coleção extraordinária que é a História do Japão de Luís Frois. Azuchi, eu visitei as últimas 2 vezes que lá estive, foi uma no outono de 2015 e outra no inverno de 2018, e vejam a diferença no mesmo sítio. E aqui também. Desta vez nem subi. Estava proibido, já tinha pessoas caído, não se podia subir. O castelo de pedra, o tal castelo de pedra, com o lago por baixo, e aqui, esta torre. O castelo, quando o Oda Nobunaga foi traído, teve que cometer harakiri, e o castelo foi queimado, e, portanto, isto é a base desta torre. Este também é uma evocação no museu da Azuchi, e reparem o que é que está aqui. Reparem que esta armadura não é japonesa. E é associada ao Oda Nobunaga, porque o Oda Nobunaga recebeu prendas da coroa portuguesa, nomeadamente armaduras ocidentais, que ele terá chegado a usar em campos de batalha, porque o Nobunaga foi um homem que percebeu que o exótico pode dar mais poder. E, portanto, usava os objetos que os portugueses lhe traziam para se distinguir ainda mais em contexto japonês. Se vocês virem um filme chamado Kagemusha, ou A Sombra do Guerreiro, Akira Kurosawa colocou nessa batalha de Nagashino a personagem Nobunaga com uma armadura destas. A Takatsuki, que é o símbolo de um dos primeiros generais cristãos do centro do Japão, Takayama Ukon, que foi canonizado pela Igreja, suponho já pelo Papa Francisco, se não pelo Papa Bento. Mais biomas também. Reparem aqui, os portugueses até com uma cabra também pela trela, mas aqui está mais uma vez um cão. E as cadeiras. Porquê é que os portugueses andam com cadeiras? Porque os japoneses não têm cadeiras. E não queiram saber. Eu, em 91, da primeira vez que lá fui, ainda fui a um restaurante tradicional, tive que almoçar uma vez com japoneses, de fato e gravata, e em cima dos meus joelhos ia morrendo. E percebo que os portugueses, para não terem que estar sentados sobre os joelhos, a única solução que tinham, ou sobre os calcanhares, a única maneira que tinham que levar eles próprios as cadeiras. Hoje em dia, nos restaurantes tradicionais japoneses, já há uns buracos debaixo da mesa para que nós possamos pôr as pernas e possamos comer confortáveis. Mas, portanto, a cadeira é mais um objeto que os portugueses levam e que espanta os japoneses e que por isso estão sempre a representá-lo. Mais uma lembrança de Oda Nobunaga com a espingarda. E, finalmente, aqui mostrar-vos algum aspecto do urbanismo. Isto é Kyoto, a capital imperial, plana. Apesar do Japão ser um país montanhoso, as cidades, seguindo um modelo urbanístico chinês, todas elas estão num plano. Aqui está Kyoto, aqui ainda com os interiores, com os seus jardins. Só dizer-vos também, desculpem lá que isto aqui, o PowerPoint está um bocadinho mal comportado agora. Só dizer-vos também que Luís Frois, uma vez mais, agora, além de ser o homem que descreveu as relações com o Nobunaga e que escreveu a história da missão, nesta história do Japão também há um conjunto de descrições de jardins de Kyoto que ainda são confirmáveis hoje e que ainda são utilizadas hoje como forma de estudar a evolução destes jardins ao longo de 400 anos, porque Frois descreveu-os detalhadamente na sua obra. Agora, o Fujisan, o Monte Fuji, aqui numa fotografia tirada na viagem de comboio entre Kyoto e Tóquio, que é uma omnipresença
esta fotografia foi tirada talvez a 200 km de distância do Fuji, mas que é uma referência fundamental do Japão moderno. O Fuji visto do último hotel em Tóquio onde eu estive, e vejam que Tóquio, uma vez mais, é uma cidade relativamente plana. Não é tanto, mas tem assim não tem grandes elevações pelo meio. Kyoto, Tóquio, Shimabara, Odawara, Otsu, Kamakura. Este é o perfil típico das cidades japonesas. E depois Nagasaki. Como vos disse, Nagasaki foi criada pelos portugueses para colocarem um porto que estava, agora aqui estou perdido, estava mais ou menos aqui. E a cidade original, como vocês viram, decorreu de uma terraplanagem à japonesa. Mas quando cresceu, já não pôde crescer à japonesa, teve que crescer à portuguesa. E amarinhou por todas estas colinas. Aliás, em Nagasaki, o bombardeamento atómico matou metade das pessoas que matou em Hiroshima, porque a explosão o epicentro da explosão deu-se a 3 km daqui, num outro vale da cidade, e por causa das montanhas, parte do blast, do sopro da explosão, foi absorvido, e da radiação foi absorvido pelas montanhas em torno do epicentro da bomba, e o que matou muito menos do que em Hiroshima, que é uma cidade igual àquelas que eu vos mostrei atrás. Nagasaki tem sido agora estudada por vários, enfim, quer portugueses, quer... Este é um dos livros mais recentes sobre Nagasaki, deste americano, de origem holandesa, Esselink. E aqui, só para terminar, se vocês gostam de português, alguns dos autores que vos podem também ser úteis. Armando Martins Janeira, que foi um embaixador português no Japão, e que deixou este texto, foi o primeiro texto que eu li sobre os portugueses no Japão, e que ainda hoje acho que é um texto de referência. Venceslau de Moraes, um português que se instalou no Japão no final do século XIX, e que produziu um conjunto de textos muito interessantes e que traduzem a experiência de um homem do final do século XIX, início do século XX, que ficou para sempre no Japão e que se tornou japonês também. E o primeiro grande historiador moderno a trabalhar e a realçar a importância da presença portuguesa no Japão foi Charles Boxer, que morreu há uns 20 anos atrás. E em Portugal têm também os trabalhos da minha colega Alexandra Corvelo ou da extraordinária Maria Helena Mendes Pinto, que escreveram sobre a arte Nanban, que é esta arte das representações dos portugueses pelos japoneses. E nós temos agora alguns livros no CHAM, uma tese de mestrado feita por uma das minhas alunas, Madalena Ribeiro, sobre os jesuítas e a natureza cristã, o meu livro que há pouco a professora vos citou, e os meus a minha série e a minha trilogia em romance histórico sobre o Japão, que é a trilogia do Samurai Negro, mas que tem estes 3 títulos como... Os meus romances são romances históricos, ou seja, tudo o que lá está, se não aconteceu, podia ter acontecido, e baseia-se na minha experiência, como vos disse, de muitas viagens pelo interior do país. É este, em relance, o que posso mostrar-vos sobre a presença portuguesa no Japão. Haveria muito mais a mostrar-vos, mas não há tempo. Obrigada. Eu queria também mostrar aqui, temos este livro, se alguém precisar. Está aqui na minha biblioteca também. E os livros também, se alguém também quiser, assim, o livro do professor também está aqui comigo. Os romances históricos, acho fascinantes. Muito obrigada. Muito obrigada, professor. E, neste momento, eu vou parar de...